Vamos lá, então. Não tava aquela tarja lá ao vivo, não tinha aparecido. Iniciando o Instagram do Almir aqui. E vamos... Cumprimento o povo, Almir. Bom dia, gente. 2 de maio de 2025. Eu não me atento mais a esse negócio de data, horário, essas coisas. Pra mim já não existe mais. Não aqui onde eu estou. Um solão maravilhoso, um céu de brigadeiro. Excelente dia para falar de coisas boas, como sempre. Perfeito, perfeito. E eu acho interessante a gente falar, porque tá assim, muito em vogue, situação Europa. Que era coisa assim, a gente que tem, vamos dizer assim, que tem mais acompanhado essa parte da transição planetária, das energias, das catástrofes que iria começar a acontecer. Tem que, na verdade, acontecer, né? Que o próprio planeta, ele precisa expelir muita coisa aí para limpar o planeta. E as maneiras de limpar o planeta é assim como a gente faz, o nosso próprio corpo, porque a gente é uma cópia do planeta, né? Sim. E quando você fica, até estava falando na outra live sobre a gripe, né? O que é a gripe? Uma renovação da frequência, que você tem que expelir as cacas para fora, e aí vem o muco, vem lágrima, todo aquele processo maravilhoso da gripe, né? Expurgo. O expurgo, é tirar as cacas de dentro e expelir para voltar para a terra, para transmutar. E é sempre aquele processo, né? Aquele ciclo. E o planeta está nessa fase, a fase de transição, que o Espiritismo fala muito a respeito disso. Se nós formos para a Bíblia, o tal do Apocalipse, tá lá, né? Então, só muda de nome. No Velho Testamento, tá lá. Só muda de nome. E nós estamos passando exatamente por essa fase, né? Que o planeta tá. E a Europa foi a sorteada, vamos dizer assim, para... Sorteada entre aspas, porque a gente sabe qual é a energia que rola lá, né? Não é bem sorteada, não. E se sorteou. Alguns anos, alguns milênios aí que eles vêm conquistando essa proeza aí. Há mais de 1000 anos que eles vêm se sorteando. Então, gente, assim, o que nós temos que verificar é que realmente nada é por acaso, tudo é consequência. Então, se os europeus estão reclamando, vão parar, vamos repensar como que vocês estão agindo, como que nós, né, terráqueos, neste momento estamos agindo, o que nós estamos fazendo, quais as energias que a gente está emanando, porque isso tudo, o Almir sempre falou, é a onda que vai e uma hora ela volta. Vai como é que você dá o tiro num carro blindado? Ricocheteia. Ricocheteia, exatamente. Então, faz muito tempo que estão dando tiro, a bala tá indo. Acertou no vidro blindado, agora tá voltando. Né? E isso é pra tudo, tá, gente? Agora vamos falar do Brasil. Eu só vou dar um resumão, depois o Almir assume e eu fico ancorando a energia aqui. Em relação ao Brasil, 8 de janeiro e tudo que está acontecendo com o nosso país. Vocês acham que isso, porque nós somos coitadinhos, que nós não merecemos isso, bababá. Gente, isso é reflexo. A gente tem falado tanto sobre reflexo que tudo é reflexo. O 8 de janeiro, eles são vítimas. Olha, com muito amor, com todo amor no meu coração, ninguém é vítima. E já a espiritualidade vai começar a se manifestar, principalmente quem faz canalizações aí, né, explicando assim como teve lá a boate de Santa Maria, eu acho que vieram os próprios os desencarnados lá, vieram e se colocaram, não, aquilo lá teve que acontecer, porque nós fomos os alemães da época de Hitler, nós matamos, ajudamos, na verdade, né, a desencarnar os judeus com determinado gás, que era o mesmo gás que escapou lá na boate. Então, tudo é reflexo. E em relação a 8 de janeiro, é só estudar, gente, é só estudar. Estudar, compreender, aceitar e melhorar. Não adianta nada só estudar e ficar, entra por aqui e sai por aqui, como muitos falam, né? Então, não é só isso, não. É refletir o que eu tenho para aprender com essa situação.
E não é só quem passou pelo 8 de janeiro. Nós que estamos aqui que não passamos. O que nós temos que aprender com as situações que aconteceram. Eita, isso. Porque ontem, vamos dizer assim, esses mesmos que estão passando e que passaram por essas situações, eles podem até ter passado ou feito outras pessoas passarem por situações muito piores. E devido à vida malomeno que eles estavam aqui neste momento e em outros momentos, tiveram, vamos dizer assim, um bônus de sofrer um pouco menos. E que esses algozes de outrora, é lógico que tem a escolha, mas eles também são usados para isso, tá bom? Então não tenham isso como a maior tragédia do mundo, que isso sirva como aprendizado para nós. Quais são as energias que nós estamos emitindo para o nosso planeta, para o nosso país? Quais são as atitudes que nós estamos tendo no nosso agora? Vai refletir agora? Não, vai refletir amanhã. Mas também pode refletir agora, porque a gente já falou a respeito disso. Que é o efeito, toma lá da cá, né, resumindo. Mas tem um nome já. A lei do retorno. A lei do retorno, mas Então, antigamente levava anos, dias, anos, milhares de anos. Que é o que está acontecendo com a Europa agora lá. Mas agora você faz hoje e você pode ter o efeito, receber o retorno hoje mesmo, seja do bom ou do não bom. Então fica aí para a gente refletir em relação a isso. E depois no final da live, e me cobrem para eu colocar, vou ver se eu já coloco isso para não esquecer, que a espiritualidade colocou algumas, eu até já compartilhei com alguns aí, o que a gente pode fazer para não é bem se precaver, para diminuir um pouco o tombo, vamos dizer assim. Porque isso daí vai chegar aqui no Brasil também, tá? Não pense que porque está acontecendo lá não vai refletir aqui. Porque o reset é geral. Não é só para a Europa. É planetária, tá? Então, para se implantar o novo sistema, precisa acabar com o velho. E o velho está aqui também, não é? Sim, está em todo lugar. Então, acho que eu falei bastante coisa aí que dá várias lives. Você escolhe o que você quer falar. Não, que você falou esse negócio de falar da Europa. Eu, depois do apagão lá, eu comecei a ver na internet um monte de gente falando que não teve nada disso, que tudo conversa fiada, que teve lá uma coisinha pontual aqui, uma coisinha pontual ali e tal. E eu falei, caramba, né? Mal o negócio aconteceu, já estão gerando dúvida. E aí algumas pessoas falando assim, não, eu tenho uma pessoa que mora em Portugal que falou que não aconteceu nada. Eu falei, bom, eu atendo várias pessoas na Europa, né? Em Portugal principalmente. E aí eu peguei e mandei mensagem para algumas delas, falando, falei, olha, estão falando aqui no Brasil que não houve aí o apagão, que foi uma coisa pontual, uma aqui, uma ali e tal. E aí eu pedi, né, falei, vocês podem mandar para mim dizendo o que aconteceu, porque tá uma guerra de informação aqui. E eu tô em dúvida o que aconteceu, porque minha filha mora na Europa, mas ela tá aqui no Brasil agora. Então ela não sabe de nada, diretamente. Aí essas pessoas me mandaram mensagem. Não, teve sim, nós ficamos aqui sem internet, sem energia, sem transporte, parou. Tudo que dependia de energia elétrica parou. Né? Ficou sem. Enfim, energia elétrica, parou tudo. Para energia, para tudo, para não tem? Tudo, né? Uma pessoa só o nosso corpo físico que ainda não, agora que eles futuramente forem colocando coisinhas, vai chegar numa hora, vai desligar também. O pessoal tá brincando, não sabe com o que tá brincando. E aí eles falaram para mim, não, parou sim, parou tudo aqui, nós ficamos a pé de tudo, Faltando alimento, água, né? O pessoal ficou em pânico, né? Foi em supermercado, limparam os supermercados, enfim. Aí até eu estava falando para a Rose na quarta-feira. Isso vai chegar no Brasil, essa questão da energia, eu creio que vai, porque haverá necessidade de um reset, né? De um reset aí para os sistemas caírem e começarem tudo de novo. E o que aconteceu lá na Europa é só um aviso para o resto do mundo, porque vai acontecer, tá?
tá? Eu não sei em que nível que vai acontecer por aí, mas assim, gente, o Brasil, a Rose falou aí de karma, é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países que não tem, assim, grandes karmas, tá? Não tem uma coisa assim. O Brasil tem 2 karmas básicos. 3, o terceiro até que é pequeno pela participação, mas o Brasil tem 2 karmas, assim, relativamente grandes, mas também que já praticamente se esgotaram. Um foi a Guerra do Paraguai, tá? Porque quem não sabe da história, quem não lê, quem não vai buscar, acha que foi o Paraguai que começou a guerra. Não foi o Paraguai que começou a guerra, não. Tá? O Paraguai reagiu a uma agressão comercial. Tá? Porque o Paraguai tem saída para o mar. Pelo Rio Paraguai, o Rio Paraguai vai até o Riachuelo. O Riachuelo é onde 3 rios se encontram. No meio desse lugar chamado Riachuelo tem uma ilha zona lá, e a partir daí nasce o Rio da Prata, que a gente também chama de Bacia da Prata. E o Brasil colocou navios ali impedindo a navegação, a saída comercial do Paraguai. Então o Paraguai reagiu e depois nós nos unimos à Argentina e ao Uruguai para combater o Paraguai nessa guerra. E o Paraguai era uma potência na época. O Paraguai era a maior potência da América Latina. Maior potência econômica, produzia muita coisa, carne, produzia grãos, então eles tinham uma exportação fortíssima. Isso tem interesses internacionais por trás, porque eles, inclusive, tinha uma das maiores e melhores um dos maiores e melhores plantéis equinos do mundo. E isso começou a atrapalhar quem? A Inglaterra. E aí, o que está pelos bastidores exatamente não tem na história, mas a história é essa. Então nós temos um karma com o Paraguai, que já, como eu falei, já praticamente se esgotou. Foi literalmente dizimado na época, né? Eu lembro que minha avó, que a gente tem uma ascendência também paraguaia, materna, mas os parentes mais próximos falaram que ficaram, assim... Só mulher e criança. Mulheres e crianças. Os homens foram todos para guerra. E adolescente ia todo mundo. Todo mundo. Eu tenho ascendência paraguaia também. E eu conversei também com o pessoal. Eles falaram, não... tanto que até hoje eles têm uma coisa assim, quando nasce filho homem, o rei. Os filhos homens do Paraguai são reis. Tá? As mulheres não são tão valorizadas assim. Mas isso é resquício. E devia ser o contrário, porque se não fosse a mulher, não teria o abençoado do rei. Mas vamos supor que tivessem dizimado 100% dos homens lá. Desapareceria o Paraguai, né? Não. Ué. Ia ter que importar homem mais para fazer filho. Não precisa importar, é só atravessar a rua ali, internacional, Ponta Porã. Pois tem que importar homem. Mas assim, então essa atitude deles hoje ainda é um resquício da questão Guerra do Paraguai. O outro karma grande que o Brasil tem é a escravidão. De novo a Inglaterra envolvida. Tem a Inglaterra que trouxe a escravidão para o Brasil, tá? Foram eles que trouxeram a escravidão para cá. E nós acatamos, aceitamos de bom grado e estamos respondendo por isso, tá certo? E o terceiro karma, mas esse realmente é pequeno, porque nós nos envolvemos na Segunda Guerra Mundial, mas muito pouco. Nós nos envolvemos não só com um contingente pequeno, como nós nos envolvemos por pouco tempo e quando o brasileiro fazia prisioneiros de guerra... Fazia amigo para tomar tereréia. Mas era exatamente. Os alemães rezavam para ser presos pelos brasileiros. Iam fazer churrasco. Porque comia junto com os brasileiros. Gente, tem uma passagem na Segunda Guerra Mundial com o Brasil que é fantástica. No começo de 45, um mês Faz antes, de conta que você é prisioneiro. Um mês ou 2 antes de terminar a guerra,
um corpo de exército, uma brigada, 14.700 e poucos homens, com carro de combate, canhão, tudo, municiado até os dentes, tinha arma, tinha munição, tinha veículo, tinha tudo. 14 mil, isso não aconteceu na guerra toda, só aconteceu com os brasileiros. Os brasileiros conseguiram uma rendição de um corpo de exército inteiro. Aí tem umas imagens, você morre de rir. Tem umas imagens de quando os brasileiros foram fazendo eles prisioneiros. Então, o lance era assim, eles sairiam da cidadezinha, do vilarejo lá, uma cidadezinha que eles estavam, né, entrincheirados, os alemães, eles saíam, iam jogando a arma num lugar assim, foi empilhando aquelas armas e eles iam para tinha um gramadão, assim, um campo bem grandão, assim, onde eles iam lá e ficavam sentados, que eles iam esperar os caminhões, né, que iam levar eles lá para um lugar onde eles iam ficar. Cantinho do pensamento. Hã? Iam pro cantinho do pensamento. Pro cantinho do pensamento. Aí na imagem, você, cara, é até engraçado. Cômico, é né? cômico. Tem assim, deve ter, não sei, uns 2, 3 mil soldados assim, sentados. Um brasileiro Olhando. cuidando deles, com o mosquetão, na época, mosquetão não é fuzil, né? Mas vamos chamar de fuzil. Com o fuzil pendurado na bandoleira, o brasileiro com a mão na cintura fumando um cigarro, olhando pro cara. Aí um soldado alemão faz sinal assim para ele, isso tá gravado, você acha na internet. O soldado alemão faz sinal assim para ele, ele olha pro cara, aí o soldado faz sinal que queria fumar, né? Aí o brasileiro pendura o cigarro dele na boca, tira a carteira, bate, vai lá, o alemão pega, aí ele põe a carteira de volta, aí ele tira o isqueiro, vai lá e acende pro alemão. O prisioneiro. O prisioneiro. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro. Ganhou todos os outros com essa atitude. Com essa atitude. Aí passa passa poucos minutos, uns 2, 3 minutos, talvez nem isso. O outro pede. Não. Chega um caminhão e desce os americanos do caminhão. Tudo bruto. Todas metralhadoras assim, sabe? Eles apontando metralhadora pros alemães, assim, então, eles se espalham assim, né? Onde estavam. Que nem naqueles filmes do Rambo, né? Igual aqueles filmes do Rambo, eles com metralhadora, com fuzil assim, apontando pros americanos, aí o brasileiro olha assim pra eles, aí olha pros alemães, assim, os alemães olham pro brasileiro, olham pros americanos. Não tô entendendo nada. Ninguém entendeu nada, os caras estavam sentados, quietinhos, esperando, e os caras chegam no metralhadora, e o brasileiro com o fuzil de pendurado, fumando um cigarro, olhando pros caras. Esse é o brasileiro. Vocês são loucos? Esse é o brasileiro. Então nós temos esses karmas, mas eles são muito pequenininhos, né? Olha lá, porque vivemos sempre nesse ciclo vicioso de quedas e ascensão? Deve ser continuadas, né? E para eles está tudo bem. Não sei, deve ser pro pessoal lá da Europa, né? O Comper hoje está superlotado, com filas fazendo volta para tomar vacina. É a cabeça de cada um, né? Eu estava lendo agora aqui que a prefeitura, para evitar não sei o que, liberou vacinas. Não, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque eles estão engandelando o povo para dar vacina da Covid, essas vacinazinhas básicas aí, que a gente sabe que por trás a finalidade é outra completamente diferente. Uma delas é deixar a humanidade estéril. Mas é matar, né? Porque se mata, aí a comida começa a sobrar. Sim, mas a esterilidade também começa a não produzir mais. A esterilidade uma hora também. que não tem mais ninguém. Isso aí que você falou, dessa questão desse ciclo, né, vicioso, e é vicioso mesmo. Agora, ele foi quebrado, tá? Pode não aparentar, mas já vocês vão conseguir enxergar isso. Esse ciclo foi quebrado. E nós vamos ver, se vocês, porque o pessoal, os ditos de primeiro mundo, eles dividiram o mundo com uma linha na horizontal.
Então, acima da linha é primeiro mundo. E abaixo daquela linha, terceiro mundo. Para eles é... Sabe aquela ideia do Hitler, que Hitler implantava, que as outras raças não eram nem humanos, era sub-humano? Era uma coisa, não era gente? Depois que acabou, que o Hitler foi embora e tal, o que eles fizeram foi exatamente a mesma coisa. Se vocês prestarem atenção, em qual parte do mundo está acontecendo os furacões, os tufões, as tempestades, as grandes inundações, China é uma? Os terremotos? A China tem um karma violentíssimo, né, em cima da própria população. Você viu o tamanho daquela... Não sei se vocês assistiram, mas assim, pedras de gelo besta, me deu dó dos animais. Eu vi um patinho tentando se esconder embaixo de uma moto e vi um boi assim, naquele relento que não tinha uma árvore para se esconder. Meu Deus! E aquelas pedras assim, pá, 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 caindo no boi e ele louco andando pra lá e pra cá, tipo, tentando fugir, não tinha pra onde. Pra você ver que não tem nem árvore nos pastos mais. Ai, que dor de coração que dá isso. Esse ciclo todo vicioso de pseudo-poder, né, que eles exerceram sobre a humanidade, sobre os outros países, roubando os outros países, invadindo para roubar, matando nessas invasões, fazendo horrores, agora eles vão começar a resgatar. Lembrando aqui uma coisa, hein, gente? Olha só, vamos ver como é que a coisa funciona no astral. Funciona assim, ó. Você vem numa encarnação num país desse, tá? Desse de primeiro mundo, né? Que sai invadindo, que sai matando, que sai roubando. Aí você vem... Eu prefiro vir no país... Hã? Eu prefiro vir no país como é aquela música lá? Abençoado por natureza. Aí você vem lá e você vive... Tudo bem, você não participou de guerra, você não participou de decisões, você é uma pessoa comum lá. Mas você está vivendo na opulência das decisões tomadas por aqueles, né, governantes que resolveram invadir, matar, para roubar, para trazer riquezas para o país ter uma moeda forte. Só que a opulência é não agora, né? Mas provavelmente lá atrás esse ser de luz participou também disso tudo. Pois é. Aí vamos dizer que você seja uma pessoa comum que vive lá. Tudo bem, você não se envolveu diretamente, mas indiretamente você se envolveu sim. Sabe qual é a possibilidade da próxima encarnação? É você nascer em um desses países, tá? Nós, os brasileiros que vivemos neste paraíso, que vai sofrer assim minimamente em tudo isso que está acontecendo, nós que estamos aqui já vivemos nesses países, já fizemos parte daquela sujeira toda lá. Para vocês terem uma ideia, com o advento, o nascimento do Brasil, Jesus pediu para o Ismael, que é o tutor espiritual do Brasil, chegou para o Ismael e falou assim: quero te pedir uma coisa. Aí reza a lenda que Ismael pensou: ai meu pai, o que ele vai me pedir agora? Dessa vez. O que ele vai me pedir dessa vez? O que vai ser agora? E aí Jesus falou para ele assim, falou: Ismael, vamos juntar todos os falidos do mundo e vamos trazer para o Brasil. Empresário, moralmente, falidos moralmente, né? Todos os falidos moralmente do mundo e vamos trazer para o Brasil. Os que até hoje não deram jeito na vida. Vamos trazer para o Brasil. Gente, nada é por acaso, ninguém está no lugar errado, ninguém é santo. Todos nós cometemos equívocos pela ignorância mesmo, tá? Porque fomos conduzidos a isso, fomos conduzidos, mas fizemos de bom grado. Ninguém é culpado pelo que fizemos, não. A responsabilidade é exclusivamente nossa. Esses países lá, né, daquela linha para cima, eles vão passar por uma situação muito mais desagradável que a nossa.
quarta-feira, depois da live, estava conversando com a Rose, eu estava falando para ela assim, Rose, não é que nós vamos passar por uma situação de escassez alimentar, essas coisas, não é bem isso. Por falta de alimento. Não é por falta de alimento. Nós vamos passar um perrengue? Vamos, mas não é por falta de alimento. É porque nós vamos ter que enviar alimento para o mundo. Vocês lembram da frase? Brasil celeiro. Brasil celeiro do mundo? Então, nós já somos, na verdade. Mas agora que vai acontecer esses eventos todos, vai ficar muito mais à vista essa questão de nós sermos o celeiro do mundo. Tá? Então, a possível escassez aqui, não total, mas né, a redução de oferta de alimentos no mercado interno não vai ser por falta de produção. Pelo contrário, a produção deverá aumentar e muito, porque nós vamos ter que abastecer esse povo todo. E é melhor a gente abastecer eles lá do que eles terem a ideia de vir nos invadir aqui e tomar o que é nosso. Tá? E por isso nós não temos que reclamar, nós não temos que achar ruim, porque nós estaremos fazendo algo maravilhoso, que é não deixar esse pessoal morrer de fome. Mas o planeta inteiro vai passar por uma série de situações assim difíceis, né, desagradáveis, porque a humanidade inteira é responsável pelo que está acontecendo. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui de graça, ninguém está aqui porque é bonzinho. Não tem isso. Todos nós vamos, cada um de nós vai dar a sua parcela de sacrifício, tá? Vai doar a sua parcela de sacrifício para que nós consigamos amenizar o sofrimento, e não apenas o sofrimento das pessoas, mas também, estão ligando aqui, mas também amenizar toda essa energia, toda essa frequência de dor, de sofrimento. Guerras pontuais acontecerão. Gente, eu falo isso desde 2022. O que está acontecendo agora, conversando com as pessoas lá, de que eu conversava já em 2022, que eu orientava, todo mundo lembra. Você falou que 2025 e tal. Tá aí, tá acontecendo. Não é adivinhação não, tá, gente? É acessar as informações. Eleva a frequência, você acessa a informação. É só isso, tá? Tá tudo acontecendo. Está tudo ocorrendo. Não tem profecia, não tem nada disso não. É apenas uma informação. E é uma informação correta, porque tá aí, tá acontecendo. O que eu falo? O que eu venho falando há muito tempo? Eu já falei aqui mais de uma vez. Como é que o Gessara, a Nessara, não sei o que, vai começar? Por onde que vai começar? Começou aqui no Brasil, no governo anterior, mas aí a guerra ideológica derrubou o cara, tal, nós estamos vivendo essa coisa maravilhosa que estamos vivendo hoje. E também não é por acaso, né? Não, nada é por acaso. Porque não aprendemos. Os melancia, não sei o quê. Não, os caras não puderam. Olha, gente, para entender o que está acontecendo, sabe qual que é o grande equívoco das pessoas? E tudo isso que nós fazemos faz parte do nosso treinamento. O nosso grande equívoco, o grande equívoco das pessoas, é olhar as coisas através de uma luneta. Uma luneta é um tubinho assim, né? Que tem uma lente lá na ponta, uma outra lente menor aqui. Vê o ponto que quer. E você só vê um ponto. Nós temos que aprender a tirar a luneta, colocar na nossa frente uma lente... 360. Entendeu? Uma lente que você vai olhar tudo. Aí você tem que olhar todos os pontos. Tá? Os interesses nacionais, os interesses internacionais, o porquê que está acontecendo, por que o cara não reagiu, o outro, por que o outro reagiu. Tem uma gama enorme de pontos que precisam ser vistos e que precisam ser levados em consideração. E você tem que observar o andamento das coisas, as modificações, mas as pessoas não observam. Precisa observar.
essa observação vai inclusive ajudar as pessoas a manterem a calma e a serenidade, porque quando você começa a observar tudo isso, você fala, não, peraí, está acontecendo alguma coisa na direção certa. Quem está no comando de tudo isso sabe o que está fazendo. E a coisa está acontecendo, está aí. Ó, o Nessara Gessara começou no Brasil, foi cortado, tá? Aonde que vai começar agora? Nos Estados Unidos. Sabe o que o Trump propôs, acho que foi ontem ou anteontem? Sabe qual é a proposta dele? A proposta que estava para ser feita aqui. Ele vai simplesmente extinguir o imposto de renda. Ele falou, nós não podemos viver às custas, às expensas e da miséria do trabalhador, do dinheiro do trabalhador, não da miséria, do dinheiro do trabalhador. O dinheiro do trabalhador tem que ficar com ele. Se a gente analisar nada, a casa que você compra, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar um monte de coisa. E agora pode ser tomado. Antes não podia, sim. Agora pode. O carro também pode ser tomado. O carro você paga imposto, quer dizer... Nada é seu. Nada. Nada é seu. O que ele... Porque assim, até 1912, se eu não me engano, não tinha imposto de renda. Não existia isso. Quem foi o abençoado que inventou isso? Foi lá, nos Estados Unidos. Sim, mas deve ter sido um esquerdista, não é possível. Não, é o pessoal das 13 famílias lá. Ah, aquela galera. É, aquela galera lá. Eles que inventaram isso. É pra massacrar mesmo. Não existia. Agora ele está falando lá, não, vamos acabar, já propôs lá, não sei, pro parlamento lá, não sei como é que chama. Já propôs e parece que o negócio, assim, quando ele propõe, a coisa na verdade já foi conversada, né? Só falta assinar. Só falta assinar. Então agora vai ter um zum, aquela coisa toda, porque os caras precisam de ibope, né? Precisam aparecer, porque eu vou apoiar o Trump, e o outro vai falar que não vai apoiar, depois muda de ideia, vai apoiar porque o povo quer. É aquela palhaçada que a gente... Sem falar que isso daí também é uma jogada de mercado. Imagina esses milionários dos outros países, aqui do Brasil, por exemplo, que agora até a herança você tem que pagar. Imposto sobre fortuna você tem que pagar. A gente já tem a metade dos milionários e bilionários aqui do Brasil, eles estão um pé aqui e outro pé lá. E eu conheço um monte. Que já quando começou com a onda lá de 2022... já começaram a comprar casa, já começaram a montar empresa, já com um pezinho lá e outro aqui. Qualquer coisa que tá aqui, eles simplesmente pegam o pé que tá aqui e põem pra lá. E é o que vai acontecer. A hora que eles baterem o martelo lá, que isso vai acontecer lá... vai chamar o mundo inteiro pra ir pra lá. Vai chamar o mundo inteiro pra ir pra lá. Que tem, né? O mundo inteiro que tem. E qual vai ser a reação do mundo? Vai ter que cortar também. Vai ter que cortar também. Vai chamar o pessoal de volta. Tá? E isso, gente... É um dominó. É um dominó. E isso começou aqui. Começou aqui no Brasil. No governo anterior a esse. Tá? O homem não cortou imposto da gasolina. A lista de impostos que ele cortou é gigantesca. É gigantesca. O que os caras fizeram? Não só fizeram voltar, como transformaram num dos impostos mais caros do mundo. Nós temos aqui um imposto, eu não lembro o nome... eu não sei se é o segundo ou se já é o primeiro mais caro do mundo. Tá? Esse negócio que a Rose falou, eu ouvi um professor de faculdade falar, tem que taxar a fortuna mesmo, por que não vai taxar a fortuna? Porque ele não tem. Porque ele não tem. A herança. Eu fiquei olhando e falei, ué, mas peraí, o cara trabalhou a vida inteira, pagou imposto em cascata a vida inteira, enriqueceu a duras penas. Agora não pode, e geralmente... não pode usufruir. Os descendentes não podem nem usufruir. Viúva, tá? Nem viúva pode ficar mais com herança, com nada. É tudo pro governo. Isso daí é o quê? O governo anterior da Argentina, ele tinha colocado já que ninguém não ia mais haver herança. Se o cara tinha uma fortuna, morreu, é tudo pro governo. Quem que vai usufruir dessa fortuna? Já estava determinado. Já. Estava determinado lá. Já. A Cocó. Estava determinado já isso aí. Aí o Milei ganhou, reverteu tudo. Ó, vocês querem ver uma coisa? Como eu falo para as pessoas Apesar não que acreditam em mim. tem uma parte boa nisso, porque todo esse dinheiro
desse povo que roubou vai voltar, né, pro Estado. Como assim? Hã? Como assim? Dos políticos que roubaram? É? Na verdade, eles vão perder esse dinheiro. Eles vão, porque pra... Sim, vai voltar pra própria sociedade, isso que eu tô falando. Sim. Vocês querem ver uma coisa? Olha como nós estamos na vanguarda. Você sabe quem que orienta a economia da Argentina? Isso não se fala, eu vou falar aqui. Mas Você já falou. Mas eu já falei em off, né? Não, falou na live. Aqui? Falei já? Ah, tá. Então, é um brasileiro que orienta a Argentina, tá aí. A Argentina saiu da pior economia, de uma das piores economias do mundo, já é uma das melhores da América Latina. Inclusive você comentou dos Estados Unidos também, que está copiando. Mesma coisa. O que os Estados Unidos está fazendo era a ideia que nós estávamos fazendo aqui. Esse mesmo cara que está orientando a Argentina também está orientando os Estados Unidos. Então, o Brasil sempre esteve na vanguarda de muitas coisas, inclusive dessa questão da economia mundial. Tá? E agora nós vamos por que a gente nunca se sobressaiu? Você que perguntou, acho que foi a Bianca. Por que a gente nunca se sobressaiu, Bianca? Bianca, você já foi naqueles playground, não joguinho eletrônico que tem no shopping? Esqueci o nome agora. Antigamente tinha outro nome, agora mudou, não lembro. Não tem aquele brinquedinho lá que os bichinhos põem a cabeça para fora assim, você tem que ficar batendo, dar marretada para eles voltarem para dentro? É por isso que o Brasil nunca pôde se sobressair. Para não tomar uma marretada. Colocava a cabecinha lá, pé. Então, agora chegou o momento. Você sabe o que o Brasil vai passar a vivenciar aí daqui a 2, 3 anos, 4 no máximo? O Brasil vai passar a vivenciar aquilo que ele sempre foi. O país mais rico do planeta, em todas as áreas. Em minérios, em terra, em amor. O povo, gente, está cheio de depoimentos de pessoas que viveram aqui no Brasil 1 ano, 2, voltaram para os seus países, estão desesperados para vir embora para o Brasil de novo, não querem voltar para o país. Os que vieram não querem sair nem que a vaca tudo, como diz o outro. Não querem sair daqui de jeito nenhum. Uma portuguesa, uma senhorinha lá no Rio de Janeiro, tinha uma pessoa entrevistando, né, falando de onde que ela era, quanto tempo estava morando aqui. Mas e por que a senhora não volta mais? Os seus parentes não estão tudo lá? Não quero saber mais de Portugal. Não quero saber mais de Portugal, não. Nossa, o Brasil para mim é o paraíso. Os que vêm não querem ir embora. Só que o que está acontecendo muito é as solteiras, os homens de lá estão casando. Antigamente era o contrário, casava-se com os de lá para poder conseguir. Pra poder ir pra lá. Então, os de lá agora estão procurando esposas e vice-versa, né? Homens e mulheres. Para vir pro Brasil, para já ganhar a cidadania, e já tá desse jeito, ó, os solteiros aí que estão querendo. E tá tudo de acordo com o planejamento, o andamento tá correto. O que nós não podemos ter, gente, em hipótese alguma, é revolta, tristeza, mágoa, raiva, ressentimento. São sentimentos de terceira dimensão dos quais nós precisamos nos libertar. Esses sentimentos todos que nós temos em alta em nós são a nossa prisão. Nós precisamos nos libertar deles e aprender sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu, sobre o porquê está acontecendo, ajuda muito, ajuda bastante. Por isso, são assuntos interessantes para a gente falar, que a gente sempre falou de outros assuntos, mas esses são extremamente, não só interessantes, mas importantes que nós falemos, que nós conheçamos um pouquinho da história e do funcionamento de todas essas questões pelo plano astral. Como que essas coisas funcionam? E tem como sair desse looping, é só não fazer mais o que fazia antes, é simples. É só mudar o que pensa, mudar o que sente, mudar o que fala. Tem algumas coisas que nós vamos repetir aqui sempre, porque se faz necessário massificar essas informações, se faz necessário explicar sempre, gente,
muda a cabeça, muda o sentimento, muda as suas atitudes. Eu explico para as pessoas, se você não consegue mudar o seu sentimento, se você não consegue, em consequência disso, não mudar o seu pensamento, porque é um trabalho que não é rápido fazer essa mudança. Eu, para conseguir silenciar a minha mente, eu fiquei, sei lá, uns 20 anos trabalhando. Hoje eu consigo. Eu acordo, é super interessante como é que eu hoje acordo. Eu acordo, a primeira coisa, porque é um hábito, né? Eu sempre tive o hábito de prestar atenção em mim. Eu acordo, eu abro o olho, sabe no que eu penso? Em nada. Em nada. Eu saio lá de casa para vir para cá, eu venho o caminho inteiro observando o silêncio na minha cabeça. Observando, sem fazer barulho. É 20 minutos, 25 minutos, dependendo do trânsito. E eu venho em total e absoluto silêncio. Gente, qualquer pessoa pode fazer isso. E quando você silencia a sua mente, isso é meditar. Ou seja, você está aberto, você fica aberto a uma comunicação mais próxima, sabe com quem? Com você mesmo, com o seu eu superior. O pessoal fala, fica mais propenso a entrar em contato com Deus. Você nunca deixou de estar em contato com Ele, mas você precisa entrar em contato com você mesmo. Até porque Deus está dentro de você, né? Você é parte dele. Nós, até sair um pouco da linha de raciocínio, né? Mas nós não podemos deixar em alta esses sentimentos em nós, raiva, angústia, tristeza, né? Porque o mundo lá fora vive na opulência. Eles vivem na opulência por roubo. E nós viveremos por direito. Acabou, aquilo acabou. Tudo que nós conhecemos, gente, acabou. Só está começando a se materializar agora. E o que está acontecendo agora vai gerar pequenos conflitos armados em alguns lugares do mundo. Eu acredito piamente que no Brasil isso não vai chegar. Mas no resto do mundo, nesses países, eles não vão aceitar cair do pedestal que eles estão. Só que eles não entenderam que o pedestal é de vidro muito fino e nem é deles. As pessoas não sabem disso. Os governantes sabem. Os donos do poder sabem disso. Mas a grande maioria das pessoas não tem total consciência. Eles têm uma ideia, porque sabem que, por exemplo, a Inglaterra comanda e controla o preço do diamante no mundo. Você sabe quanto que a Inglaterra produz de diamante? Nem 1/4 de quilate, porque eles não têm. Eles tiram de outros países, onde as pessoas vivem na miséria, África principalmente. Não é só lá não. Daqui eles tiram muito. Não é pouco não, é muito. Eles tiram daqui, eles tiram de outros países. Eles têm diamante? Não. Os países que controlam o preço do ouro, que exploram, eles têm ouro? Não. E já está tudo catalogado pela Federação Galáctica de quem é esse ouro, de quem é esse diamante. Vai voltar para o dono. Não vai demorar. Nós vamos ver isso acontecer. Eles vão distribuir o ouro. Não vai distribuir nada, simplesmente vai devolver para o dono. Tá? Então, tudo que foi roubado daqui vai ser devolvido para nós. Tudo que foi roubado de todos os países da África vai ser devolvido para eles. Tudo que foi roubado desses países aqui, todo mundo vai receber o que é seu. Ninguém vai receber nada que é dos outros. E isso é o que vai acontecer. O sistema, fiquem bem atentos, olhando algumas decisões locais e que se tornarão globais em questão de semanas. Tá? A hora que os caras lá
eliminarem o imposto de renda, isso vai virar um efeito cascata. Todo mundo, se não eliminar o imposto de renda, vai ficar na miséria. Porque, como a Rose falou, quem tem dinheiro vai migrar para lá. Se não vai migrar ele, vai migrar o dinheiro. O cara pode até deixar a família aqui e tal, mas ele vai montar empresa lá, ele vai migrar para lá. Para sair desse inferno que nós vivemos aqui. Não é só aqui, né? É no mundo, tá? Mas os bons exemplos nós temos. Gente, aqui do lado, a Argentina saiu da pior economia do mundo para uma das melhores. Em quanto tempo? 2 anos. Em 2 anos. Mas a gente passou por isso. Nós passamos por isso no governo anterior. Sim, ficamos o cara, olha, durante a pandemia 2020 e 2021, não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi o único país do mundo que cresceu. Plena pandemia. Todo mundo afundou, todo mundo ficou no vermelho, todo mundo foi para baixo de zero. E o Brasil cresceu. Cresceu, cresceu. Os investimentos não pararam. Construção de estrada, construção de ferrovia, construção disso, recuperação de aeroporto, recuperação de portos, recuperação disso. As empresas recebendo recurso, as pessoas recebendo recurso, o cara distribuindo dinheiro. E ainda deixou não sei quantos bilhões, 70 bilhões, 170 bilhões em caixa. Pegou o caixa vermelho e entregou verde. Pegou no caixa no vermelho? Não, pegou no caixa, o caixa no roxo batata. Tava devendo até a alma o caixa do Brasil. O cara deixou no verde, lá em cima. Ou seja, olha o tamanho da nossa capacidade. Nós temos uma capacidade de recuperação absurda. O cara pegou uma economia que estava arrebentada desde 1985, em 2 anos ele colocou para cima. Nós estávamos arrebentados desde 1985, quando os militares deixaram o poder e entrou os civis no poder. Cara, sei lá... Só secar a teta da vaca, não deu tempo nem do bezerro mamar. Não deu tempo de nada. Secou de imediato, pá. De lá para cá, nós estamos vivendo esse perrengue. O cara, em 2 anos, levantou o país. Aí tiraram ele por quê? Exatamente porque ele levantou o país. Mas a culpa não é só dos políticos, tá? Eles Não. são meios para isso. A culpa é da população brasileira. É. Por causa que fura fila, porque quer se aproveitar do vizinho, porque quer se aproveitar disso, porque quer aquilo. Isso é reflexo, é o que a gente sempre fala aqui. É reflexo. Eu vejo muito na internet isso e muitos que se acham evoluídos, mas aí tá lá uma propaganda falando negócio de política, aí entra um evoluído. Um do PT lá, por exemplo, aí coloca lá, Alexandre de Moraes, o melhor não sei o que, aí coloca outro lá assim, Lula 2026, o melhor presidente do Brasil. Aí vem aquela galera em cima, e começa a xingar, né? Aquele assim. Os evoluídos. Os que se acham super evoluídos. Cara, o que eu faria? Não coloco já para também não estar entrando naquela frequência. Apesar de estar lendo ali, já tô, né? Mais ou menos, mas enfim. Mas o que eu faria? Eu colocaria ali para eles o seguinte: que você seja um abençoado, que você faça isso, que você faça aquilo, que os próximos governos sejam o melhor governo da sua vida, que você possa prosperar, que você possa ser abundante, que não sei o que lá, babá, faz uma oração pro cara dali, coisa e tal. De preferência fazer oração, porque eles não gostam dessas coisas, né? Faz uma oração, faz um reiki, faz alguma coisa pra aquela pessoa. O mínimo que ela vai fazer é vazar dali. Mínimo. Que é o que muitos querem, né? Mas enfim. Quer dizer, olha a energia que você tá mandando. Aí, faz o balanço, o equilíbrio aí. Potencializando o outro lado. Então você faz o quê? Se você xinga, se você fala um monte de coisa, você tá... Então é muito melhor você emanar energia boa para aquela pessoa. Nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo no mundo. É uma realidade isso, tá? Não adianta achar ruim, querer fugir, querer dizer que não. É reflexo nosso. Sempre vai ser reflexo nosso. É reflexo nosso. E o novo mundo, né, será também um reflexo nosso.
Por isso eu sempre falo para as pessoas, eu sempre falo aqui para vocês, as pessoas estão esperando a quinta dimensão. A quinta dimensão é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Toda a tecnologia... Quinta dimensão está aí, só depende de você. Só depende de você acessar ela. Se elevar até ela, na verdade, né? Toda a tecnologia, todas essas coisas, não tem nada a ver com quinta dimensão. Tá? Tecnologia tal é tecnologia da quinta dimensão. Quando a tecnologia chegar, nós estaremos na quinta dimensão. É o contrário. Quando nós chegarmos na quinta dimensão, aí a tecnologia vai ser disponibilizada. Se nós não chegarmos na quinta dimensão, essa tecnologia não será disponibilizada. Não vai adiantar querer... não vai. Não vai. Tá? Porque como que você vai disponibilizar tecnologias desse porte com o planeta como é, com as pessoas como estão hoje? Antes de sair de casa eu estava estudando lá, aí eu parei de estudar, eu fui dar uma olhadinha, porque eu sempre fuço, né, para dar uma olhadinha em algumas coisas assim. Olha, o que tem de vídeo de gente fazendo asneira, de gente roubando, matando, enganando, passando a perna. Olha... Não, outro dia, você falando em roubando, enganando, eu assisti aqui, eu tô achando, eu não sei se é aqui em Campo Grande, não fui nem pesquisar. Mas aí alguém, essas pessoal de, não sei se é ONG, mas é que cuida de animais de rua, que tem não sei quantos animais lá e recebe doações, né, ração, papá. Aí alguém doou dois sacos de ração, comprou na tal da veterinária e foram entregar. Agora não se sabe se foi a própria veterinária que mandou alguém para entregar, ou se foi... Alguém deles que foi buscar. Você contrata alguém para entregar. Mas é que o abençoado, o ser de luz, não sabia que tinha câmera filmando. O que ele fez? Foi com os 2 sacos de ração, ele colocou na frente do lugar, não bateu palma, não chamou nem nada. Colocou 2 sacos lá, tirou a foto, se afastou, tirou a foto na frente do lugar, que estou entregando aqui. E aí pegou, deixou um saco no portão, o outro ele colocou na moto e foi embora. E aí quer o quê? Pensa um negócio desse? Olha a situação. E acha que não está fazendo nada. Acha que não está fazendo nada. Acho que não está fazendo nada. Nada demais. Não, ele está alimentando o próprio cachorro. Sim, provavelmente. Eu tiro de um põe no outro. Tiro de um põe no outro. Robin Hood. Gente, é isso aí. Nós construímos a terceira dimensão. Nós construímos toda essa miséria. Nós estamos caminhando, estamos trabalhando, estamos fazendo um esforço geral, enviando essas informações, falando sobre esses assuntos. Começaremos cursos, começaremos workshops, exercícios, começaremos aqui, eu faço o trabalho, né, que eu faço de terapia, que é a mentoria. Eu vou ensinando as pessoas exatamente a se modificarem, tá? Porque a mudança de cada pessoa é importantíssimo, porque a humanidade é feita de individualidades. Então, cada pessoa que se modifica, que se melhora, ajuda o mundo inteiro. Tá? Nós estamos tendo uma oportunidade, gente. Mas uma oportunidade que o universo está olhando para nós. O universo. Big Brother, literalmente. Exatamente. Nós estamos vivendo um Big Brother planetário. Universal. Não, planetário porque o planeta. Sim, Nosso planeta é o Big Brother. Nosso planeta é o Big Brother. A casa lá do Big Brother. A casa do Big Brother é o planeta Terra. E os canais, né, de retransmissão estão distribuídos em todo este e em pelo menos mais um universo que eu sei, que tem gente de um universo aqui, de um outro universo aqui. Não sei se tem de mais de um universo aqui, mas de fora, de um outro universo eu sei que tem aqui. Nós estamos sendo vistos, acompanhados, auxiliados, né? Auxiliados. Quem está fazendo somos nós. Quem tem a obrigação de fazer somos nós, tá?
estamos sendo auxiliados. E o auxílio deles, mais direto, já praticamente acabou quando todo aquele pessoal realmente maligno foi retirado do planeta. Essa foi a ação direta de desencarnados, dos desencarnados e dos irmãos galácticos. Foi retirar os realmente maus do planeta, porque nós, né, não tínhamos como fazer isso na velocidade com que eles fizeram e com a estrutura, tal, com o esquema que eles montaram para fazer isso. Então, a ação direta deles, de todos eles, foi retirar todo esse pessoal do planeta. A ação direta deles acabou, tá? Agora somos nós. Qual é a ação mais próxima que eles fazem hoje? Eles intuem as pessoas a falarem coisas boas, a fazerem coisas boas. Mas intuem todo mundo? Todo mundo que está propenso a receber essas intuições. Todo mundo que se permitir. Todo mundo que se permitir. Se você não se permitir, não chega perto. Eu já contei aqui a história de uma senhora que eu conheço que foi pedir ajuda para uma família amiga. E aí a preta velha falou, eu vou lá ver e tal. Na semana seguinte, 2 semanas depois, não sei, ela foi lá perguntar, a senhora conseguiu? Perguntou a vozinha, pra vozinha lá, a preta velha, né? No centro. Vó, a senhora conseguiu ver aquilo lá? Qual foi a resposta da vozinha? Olha, nós tentamos, mas nós não conseguimos entrar na casa, porque a casa tem uma energia tão densa, tem uma vibração tão baixa, de baixa frequência, que ela está envolta numa energia negra que a gente não conseguiu acessar. E sabe por quê? Porque todos na casa falavam palavrão, da hora que acordava até a hora que iam dormir. Então, bom dia, bom dia, seu filho, né? Seu Vi, vai não sei o quê, sua Pi, vai, né? Vai catar coquinho. Então, isso é o dia inteiro dentro da casa. O astral não conseguia, o astral de luz não conseguiu acessar a casa em função disso. E as pessoas acham que falar um palavrão é normal, tá tudo certo, não causa nada. Por falta de conhecimento, pensam isso. Eu lembrei onde é que eu desviei a minha linha de raciocínio. Toda essa alteração, porque culminou agora, toda essa alteração em nós, o ideal seria que nós começássemos mudando os nossos sentimentos. E aí, rapidamente, nós mudaríamos os nossos pensamentos. E mais rápido ainda, nós mudaríamos as nossas atitudes. E esse seria o caminho mais... o melhor caminho, vamos colocar assim. Tá? Mais adequado. Mais adequado. Esse seria o caminho mais adequado. Porém, com falta de informação, falta de conhecimento, falta de orientação, é um caminho que é mais complicado, que é mais difícil, que as pessoas consideram que só os yogis, que só os monges, que só os grandes meditadores conseguem. Não, todos nós conseguimos. Tá? Como? Se você não consegue mudar seu pensamento, seu sentimento, não consegue mudar seu pensamento, e você tem consciência de que você precisa mudar tudo isso e que o ponto final do sentimento, do pensamento é a atitude, sobre a atitude você tem um controle maior. Tá? Se você consegue controlar a atitude, mudando a sua atitude, por exemplo, você está acostumado a reagir com estupidez com alguém que te fez uma estupidez. Isso é orgulho batendo de frente com orgulho. Se você consegue começar a não mais responder, a não mais entrar naquela frequência do bate-boca, o que vai acontecer com você? Você vai começar a mudar a sua maneira de pensar, de forma absolutamente natural. Só de você controlar a sua atitude, você vai começar a mudar a sua maneira de pensar. Com isso, você vai lentamente começando a mudar a sua maneira de sentir. A
Aconteceu comigo há 3 anos atrás, eu acho. 3 ou 4 anos atrás. Foi em 2022. Não lembro, acho que foi em 2022. Uma pessoa lá na universidade veio com grosseria comigo. Começou a falar um monte de baboseira lá, um monte de impropério. E eu fiquei olhando pro cara. É até engraçado. Eu fiquei olhando pro cara. Enquanto ele falava aquele monte de baboseira, sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando assim, caramba, eu já fui assim um dia. Eu era desse jeito. Eu xingava, eu falava, eu falava impropérios, xingava, até provocava para ver se saía ali uma briguinha que eu era chegado. E eu fiquei olhando pro cara, falando, caramba, um dia eu fui assim, olha que coisa horrível que eu era, eu não sabia naquela época. E o cara falando aquele monte de baboseira e eu olhando para ele pensando isso. Quando ele terminou de falar, que eu vi que ele terminou de falar, que ele não conseguiu fazer com que eu entrasse na frequência dele, ele se desgastou, né? Ele se consumiu, ele mesmo se consumiu. E aí ele ficou quieto, parado, me olhando. Tipo, você não vai reagir, não? Tipo assim, você não vai reagir, não, você não vai falar nada. E eu pensando, puxa, eu fui assim. Mas... Quando ele terminou de falar, eu virei as costas e fui embora. Mas eu lembrei de uma conhecida minha aqui por WhatsApp também, né? Ela falando, e ela falou, eu só mandava joinha pra ela, tipo, tá bom, então tá, você que sabe. Aí ela se irritou com isso, você não vai falar nada? Eu nem respondi. Responder pra quê? Aí ficou bravo, não falou mais comigo. É isso, gente. A mudança não é difícil, não. Era lógico, dá um pouco de trabalho, né? Leva um pouco de tempo, essa coisa toda. Fica tudo bem. Mas não é difícil, não. É uma questão de você fazer. Só isso. Não fala vou tentar, que aí você não consegue. Não fala talvez, que aí você não consegue. Não fala uma hora, que você não consegue. Essa hora não vai chegar nunca. Simplesmente faça. Só isso. Olha para você, verifica aquilo que você entende que precisa ser mudado. Se você não conseguir o sentimento, não conseguir o pensamento, mude a atitude. Que o pensamento e o sentimento vão se modificar em função de eles não terem vazão. Porque quando você pensa, a vazão é o sentimento. A vazão, olha só, eu apontei errado. Quando você sente, a vazão é o pensamento. A vazão do pensamento é a ação. Se você bloqueia a ação, você bloqueou a vazão do pensamento. Ele começa a diminuir. Quando ele começa a diminuir, o sentimento vai perdendo também. Não vai tendo vazão. Ele vai diminuindo. E assim você consegue fazer todas essas mudanças em você. É você fazendo por você. Tá? Não sei se é perdoando isso. Super diferente. Tá parecendo muito bicho. Isso é rápido, hein? O motor é bom. Subiu uma velocidade boa. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, quem não consegue, que já acorda falando que não consegue. Terrível. Antes de você sair da cama, eu geralmente coloco, é coisas que eu faço, tá? Eu coloco aquelas musiquinhas de reiki que já vem com cada 3 minutos, dá um pim pra gente saber que passou 3 minutos. Então eu coloco aquilo lá pra saber que é 3 minutinhos só, uma das coisas que eu faço. Então eu fico assim, sem a história que você fala, sem pensar em nada, né? Faço aqueles meus 3 minutinhos e logo em seguida eu dou uma puxo um prana bem gostoso, solto, dou um sorriso e penso em 3 palavras que vai guiar o meu dia.
uma palavra que tem duas palavras que tem todos os dias, amor e alegria. Aí uma terceira que vai me guiar naquele dia, ou ação, ou transbordo, alguma coisa eu coloco diferente todos os dias, mas as duas tá todos os dias, amor e alegria, que é a minha base pro dia. Então eu já começo por aí, já é uma coisa. Eu faço 300 coisas, quase 2 horas fazendo, mas 300 coisas, a minha manhã, que é a parte do alimento espiritual, emocional, babá. É importante você criar um exercício desse. Tá? Falar coisas boas na hora de dormir. Porque tudo que você pensa e fala um pouco antes de dormir, o subconsciente trabalha a noite inteira e transforma isso em atividade no dia seguinte. Eu penso no Instituto, todos os dias. Isso aí. Que já existe. Né? Criar a egrégora da... tá. E aí foi revelado para mim também que as nossas lives, elas já estão passando na tal da Rede Viva. Que eu comentei na live passada. Que é esse sistema quântico na plataforma Sintara, que já existe em uma linha do tempo minha. Eles me falaram que já tá passando lá. Interessante. Coisas de alta frequência chegam a lugares de alta frequência. Então, queremos aumentar a frequência do planeta? Queremos. Aumentemos então a nossa. Já deu tempo? Hoje eu estou com jeito lá para trabalhar. Já, 13 minutos. Já? Então, pessoal, é isso aí. Ter que encerrar porque... E continua o convite hoje, sexta-feira, dia de alegria, de fogueira, de conhecimento, de lanchinho. Pessoal, agora a gente mudou o esquema. É 1 hora para confraternização, o pessoal conversar, fazer um lanchinho para depois a gente ir para fogueira, tá? Então, hoje, a partir das 19h30, estamos aqui no Instituto com a nossa fogueira. E hoje, eu acho que o céu vai estar fabuloso, porque durante o dia ele tá num azul e ele tá com um azul diferente. Eu não sei se eu que tô vendo, mas para mim ele tá um azul diferente. Mas zero nuvem, zero mesmo. Tá? Então fica o convite aí para vocês e fica o convite daqueles que querem querem viver numa comunidade, papapá. O Instituto Encontro do Saber está dentro de uma comunidade dessa. Então quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo meu direct aqui e a gente vai trocando as ideias, beleza? Ó, um grande beijo para todos, até domingo à tarde, aqueles que assistem a live. Boa sexta para vocês, até domingo. Fiquem todos em paz. Até, vamos que vamos. Vamos só salvar aqui.